Estados Unidos decidem taxar produtos do Brasil em 25%. Boa. Pois é, pessoal. Então, mais uma da série de notícias de Flávio Bolsonaro tendo revés na campanha presidencial dele. Caralho, eu já vi. Caralho, impostos, tarifas. Mais uma da série de, meu Deus do céu, não tem nada novo acontecendo na política brasileira, porque a gente já tá falando de tarifa. Mês passado teve vídeo de tarifa, no mês anterior teve vídeo de tarifa, ano passado teve vídeo de tarifa. É tipo a 20ª vez que a gente fala de tarifa. Mas eu tenho esperança, tenho fé que é só um vale. Difícil. Porque vai ter conferência partidária, né? Convenções partidárias. E a porra da Copa do Mundo vai acabar, né? Pois é, a Espanha será campeã. Argentina. Mas, enfim, mas eu acho que a gente tem coisa nova pra falar sobre esse, né? Sim. Porque todo o fato que essas tarifas estão acontecendo no momento de fraqueza do Flávio torna o cenário político mais interessante. Mas enfim, primeiro vamos falar um pouquinho sobre o que é o novo tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. Eu sinto que a gente já leu essa exata matéria, que é tipo, cara, entenda em poucos pontos a tarifa, uma é 10 vezes, mas vamos lá. Então, o governo dos Estados Unidos conformou na noite dessa quarta-feira a implementação de tarifa de 25% contra produtos do Brasil. Então foi pelo USTR e encerra uma investigação sobre o país iniciada em julho do ano passado. Então entra em vigor dia 22 de julho, em breve, né? E aí tem 5 pontos. Pessoal, vocês querem nos encontrar? Terá um evento do MBL aqui no Rio de Janeiro, Congresso Estadual do MBL, que nós estaremos lá esse sábado, então literalmente amanhã. Você tem que comprar o ingresso no site, aqui o link tá na descrição. E você vai ter o cupom Novos Clássicos. Tava quebrado, mas agora tá funcionando, eu te prometo. Se você já comprou, sinto muito. Cobre R$10 de uma pessoa que eu vou te falar lá no evento, mas você ainda pode comprar agora com descontinho. Então... Pois é 14 horas no Clube Monte Líbano, estarão presentes, além de nós, o pessoal que vocês já conhecem, né? Então, Busnello, Bombeiro Rafa, Hélio Seco, Renan Santos, Arthur, Kim, Guto, mas nós, né? Eu acho que o público do Novos Clássicos vai lá mais por nós, apesar de, enfim... Venha, por favor. Primeiro, qual o motivo do tarifaço? As novas tarifas oficializadas são resultado da investigação com base na Lei de Comércio de 74. No último vídeo a gente falou sobre isso, que é tipo, tem uma investigação, né? Mas é uma investigação daquelas que, porra, o resultado já era sabido, né? O país investigado vai tomar, né? Geralmente é isso. Pois é, tem vontade política pra fazer essa porra, então vai acontecer. E sobretudo, de novo, né? Porque isso difere fundamentalmente da primeira leva de tarifas, foram através de decreto. E não discriminaram o objeto, né? Era meio que tudo. Veio do Brasil a 25. Então, assim, agora é uma coisa mais firme, né? Mais firme, pois é. Então, em reação ao que o republicano classificou como uma caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A seção 301 permite que os Estados Unidos imponham tarifas sobre quem violar acordos comerciais. A investigação foi concluída em junho desse ano, legal. Entre os principais alvos da investigação estão o PIX e o mercado de etanol, o que é bem interessante, né? Porque são duas coisas muito caras para o Brasil do ponto de vista meio que geopolítico estratégico. Então, o PIX é aquilo, né? Para a população brasileira é muito útil, então acho que seria um revés político muito escroto você meio que travar o PIX para a população por causa de pressão americana. Mas é importante para o Brasil meio que ter um sistema de pagamento que seja independente meio que de potências estrangeiras, assim, em termos de soberania é importante. A gente viu que com a guerra da Ucrânia, quando tiraram a Rússia do SWIFT, etc., foi meio que uma dorzinha de cabeça. Talvez não tenha sido uma dor de cabeça tão grande, justamente porque a Rússia estava meio que já preparada. Porque eles já tinham sofrido sanções antes e a China ajudou eles. Então o Brasil ter o sistema de pagamento próprio é bom. Torna o Brasil menos suscetível a esse tipo de pressão econômica, né? Se vou desligar o sistema pelo qual você recebe, ou coisa assim. Não que o PIX substitua isso plenamente, mas ele pode se encaminhar para uma alternativa a isso. E é inclusive uma forma do Brasil também estender a mão para o país do mundo, né? Implementar o teu projeto, né? O teu sistema PIX. E aí, de novo, o Brasil é um país que a gente, enfim, tá vivendo uma má fase, né? Mas é um Brasil que é um país que tem projeção, cara, no terceiro mundo, assim, principalmente, né? Então, a adesão desse sistema para o país, sei lá, africanos ou países asiáticos é plenamente factível nos próximos anos, né? Sim, e o Brasil, ele é um país meio de renda média, etc., porque, sei lá, 70% da população brasileira é pouco produtiva economicamente, mas coisa de ponta, o Brasil tem tipo uns 5% ali de capital humano realmente muito bom, consegue fazer coisas muito boas, né? Tipo, enfim, os exemplos clássicos são a Embraer, a Embrapa, ITA, a exploração de petróleo do pré-sal da Petrobras e assim por diante. Então o PIX acaba entrando algo que é realmente um triunfo brasileiro, os americanos estão putos. E a questão do etanol, que é o seguinte, o etanol, ele o agronegócio brasileiro planta diferentes culturas, pelo que eu entendo, a maioria do etanol brasileiro vem de cana, e aí você produz biomassa, queima. Então é uma fonte de energia
Só que os Estados Unidos também fazem etanol. Se eu não me engano, o etanol deles é de milho. E aí, o motivo pelo qual o Brasil fez etanol em primeiro lugar, né? Quem prestava atenção na aula de geografia talvez tenha aprendido isso. Era Uma boa escola. Pois é, na crise do petróleo, o Brasil ficou tipo, caraca, a gente não produz petróleo o suficiente. Então a gente precisa de uma fonte de energia que seja mais... Alternativa, precisa de um combustível alternativo. Exato, e aí eles resolveram começar a produção de bioenergia, essencialmente. Aí se é biodiesel, se é bio, sei lá o que, eu não sei. Foi o Proálcool, o governo Geisel. Proálcool. Aquele merda. E aí, cara, é meio que uma das coisas estratégicas do Brasil, cara, que é aquilo. O Brasil vai entrar em guerra? Cara, muito provavelmente não, né? Mas vai saber que tipo de loucura acontece com os mercados internacionais de energia. E é importante meio que você ter esse setor, cara, com algum grau de desenvolvimento, assim. E principalmente que diminui a dependência do Brasil dessas fontes de refino internacionais, né? Então, assim, dá pra rodar a parte da economia brasileira com etanol, né? Assim, e hoje em dia, cada vez mais também a gasolina brasileira tem participação, né? E pelo que eu entendo, cara, se você realmente quisesse, dava pra você produzir muito mais etanol. Se você parasse de transformar cana em açúcar e começasse a produzir... Virar a chave, né? É porque eu não acho que tudo consegue rodar por etanol, né? Eu acho que não. O maquinário, o caminhão, né? O caminhão consegue. A máquina, eu não sei também, né? Não, mas o Brasil consegue fazer, inclusive, também coisas mais potentes, né? Porque também não tem tanto mercado. Mas eu já falei isso uma porrada de vezes. A minha feira de ciências foi sobre biodiesel. E você consegue fazer biodiesel de basicamente qualquer merda. É inacreditável, assim. Urucum, mamono, cacete, você consegue fazer... Isso é bem excêntrico, assim. É bem governo Dilma, cara. Que essa feira de ciências foi durante o governo Dilma. Mas, assim, o Brasil consegue fazer a coisa de... combustível potente com matéria orgânica, né? Pois é. E aí o Brasil meio que protege o setor de etanol brasileiro para não importar o etanol estrangeiro, porque ia derrotar todo o objetivo, né? Porque isso não é meio que o etanol brasileiro não é, caraca, precisamos de etanol para tornar a energia mais barata. Não, precisamos de etanol para caso aconteça alguma merda, a gente ainda vai ter energia nacional. Então faz sentido você proteger. E aparentemente o Trump ficou chateado com isso. Então, tarifas preferenciais aplicadas ao Brasil... Pelo Brasil, aplicação da lei anticorrupção, proteção da propriedade intelectual e desmatamento ilegal são outros pontos contemplados pela investigação, que cita decisões do STF sobre Big Tech e a Operação Lava Jato, etanol e até a Rua 25 de Março, Centro do Comércio Popular de São Paulo. Então a investigação também analisou esse tipo de coisa. É foda, né? A investigação demasiadamente criteriosa, né? Eu vi... Cara, o governo Trump falando de desmatamento é totalmente retardado, assim. Isso é só... Cara, bottom of the barrel em termos de motivo. O que me pega mais é a infração de propriedade intelectual. Porra... Se a 25 de março é culpada das tarifas, né? Porque plagiou Nike, plagiou sei lá o que mais, Under Armour, sei lá, tipo, os caras estão plagiando. Pô, então tem que explodir a China, né? A Índia, Filipinas, Vietnã, Tailândia. O Brasil é um cachorrinho, é um chihuahua nesse jogo aí do plágio, né? Pois é. Enfim. Mas em termos de explodir a China, o Brasil, com a nova tarifa, passa a ser o segundo país mais tarifado pelos Estados Unidos no planeta, atrás apenas da China. E aí a China também é por motivos... Igual o Brasil taxa todo mundo, né? Meio que pra proteger a indústria nacional. O Trump, ele taxa a China pra proteger a indústria nacional, desvalorizar a moeda, enfim. Na época do tarifaço original, a gente abordou os argumentos econômicos e tal. Se você tiver interesse, pode dar uma olhada. Então, a tarifa global de 10% imposta por Trump em fevereiro desse ano sobre todos os países continua em vigor, o que tornaria a tarifa enfrentada pelos produtos brasileiros de 35%. A primeira, no entanto, expira ainda em julho, o que torna improvável o acúmulo das duas taxas. Ainda assim, é possível que a tarifa aumente no futuro. O Brasil está na mira de outra ação do USTR, iniciada nesse ano, para analisar se produtos supostamente fabricados com trabalho forçado estão entrando no mercado americano, o que é profundamente retardado, né? Na medida que o Brasil tem alguma coisa de trabalho forçado, cara, deve ser um negócio tão pequenininho, né? Micro, né? Quando a gente era moleque, a única catuaba tinha acusações de ser produzido com trabalho forçado, você lembra disso? Não. Não era catuaba, não lembro. Não tinha lembro. Uma bebida, cara. Tinha uma bebida que... Talvez tenha. O clássico é confecção e carvoaria, né? Tipo assim, catuaba... Puta que pariu. Não beba catuaba. Não beba. A pessoa... Por nenhum motivo. A pessoa tem a história boa catuaba, que não dá pra contar. Mas principalmente, né, a confecção de roupa, tem muito boliviano trabalhando em condição análoga à escravidão. São Paulo, Sul, tem muito. E carvoaria também, já ouvi falar. E boia fria, né? Produção agrária no geral. Você tem mais trabalho escravo onde você não consegue fiscalizar com eficácia. Né? Os estados campeões em trabalho escravo são justamente aqueles mais remotos, né? Mais vazios, assim, no geral. Mas não é um problema crônico brasileiro. Não, desculpa, cara, mas se você estiver falando de trabalho análogo à escravidão, na China tem muita coisa análoga à escravidão
Não porque os caras são literalmente obrigados a trabalhar, tipo, pela chibata, assim, mas é porque o cara tem a mobilidade dele restrita, ele é meio que obrigado a trabalhar em certas unidades fabris, e aí a jornada de trabalho é muito longa, as condições não são necessariamente boas. E aí, somando tudo isso, você poderia fazer um argumento de trabalho análogo à escravidão pra China, na minha opinião, muito mais forte, muito mais widespread, assim, muito mais amplo do que no Brasil. No Brasil, o caso clássico é... Tu oferece vantagem pro cara pra ele começar a trabalhar e aí tu torna a endividar ele, né? Imediatamente. Então, tipo, pega um boliviano e fala, ó, vou pagar tua viagem. A viagem vai custar 2 mil. Aí você vai trabalhando lá e aí você vai pagando, não tem problema. Aí o boliviano chega lá na porra da confecção no Brás, exemplo anedótico. E aí você começa, trabalhou o dia, ó, ia te pagar 30, cara. Mas tu comeu da minha comida, tu vai dormir na minha fábrica, vou te cobrar 50. Agora E tá... tem os juros da passagem que eu tinha perdido 2 mil reais. Agora você já tá me vendo 2020. Mas beleza, vai trabalhando com hora você paga. Aí um dia o boliviano fica sem comer, aí 2 dias, aí ele não aguenta mais, aí ele come, aí volta a endividar e tal. Aí tu vai endividando o cara desse jeito. Esse é o caso típico clássico, né? Boia Fria vai a mesma coisa também. Você pega o cara, desloca ele da pequena aglomeração urbana onde ele tá, leva ele pra puta que pariu, uma plantação de cana lá no interior do Maranhão, e aí paguei a gasolina, né? Agora você, ó, vai ter que trabalhar aí. E aquilo, né? Se for um lugar muito remoto, é tipo, como que o cara faz pra ir embora? É Não isso. consegue. Esse né? é o caso clássico. É tipo, o cara não consegue voltar pra casa e você fica endividando ele, né? Pois é. Enfim, quais produtos estão isentos? Como já havia sido antecipado em junho, haverá uma extensa lista de isenções, que ultrapassa 2.100 itens como carne, café, laranja e partes para a fabricação de aviões. Então, produtos que o Trump não quer aumentar o preço nos Estados Unidos. Então, o Brasil é o maior exportador de café do mundo hoje, igual era 100 anos atrás, igual talvez se ela fosse... Será para sempre. Será para sempre. Carne, é chato aumentar o preço, e o Brasil é provavelmente o maior exportador de carne do mundo também. E laranja, o Brasil é um grandíssimo exportador, apesar de que eu acho que os Estados Unidos ainda produz mais. E parte para a fabricação de avião, eu imagino que seja uma questão estratégica dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm alguma dependência dessas eu pagando agora de sabido, né? De avião, de aviação, mas a Embraer já tem um papel estratégico para esses voos de curta duração nos Estados Unidos, né? É extremamente competitiva nesses deslocamentos que a gente está se acostumando agora no Brasil a fazer através da Azul, né? Sei lá, Goiânia, sei lá, Rio de Janeiro. Goiânia, Rio de Janeiro, Goiânia, Belo Horizonte. Essas coisas médias, assim, essas distâncias médias, a Embraer é muito competitiva. Então, encarecer as peças vai encarecer boa parte também dessa indústria que é gigantesca nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem voo pra caralho, aeroporto pra caralho. Tipo, você tá em Nova York, você quer ir pra Boston, você pode ir de trem, você vai de avião. Não, é muito avião, muito tráfego aéreo. Pois é. E tem esse ponto também que e essa rodada de tarifas ela é mais inteligentinha que a primeira, né? Sim. A gente já falou sobre coisas que não tem substituição, pô. Manga. Não faz muito. Manga. Os Estados Unidos produz 0 unidade de manga. Aí tu vai taxar em 50% a manga brasileira. Só pra quê? Pra encarecer o produto, né? Então, de certa forma, seria um subsídio para as outras frutas que os americanos poderiam substituir pela manga, né? E aquilo, você não vai ter manga nacional para substituir a manga brasileira pela nacional. Mas talvez ao invés de comer um smoothie de manga, você vai comer um smoothie de maçã, sei lá. Não substitui. Quem não tem manga que coma blueberries, porra, não é assim, né? Eu faria esse acordo, mas não enfim. faria. O governo brasileiro estimou que as tarifas afetariam 21% das exportações nacionais aos americanos. Então a gente não vai entrar em detalhes nisso, porque a gente já falou isso um bazilhão de vezes. Ficaram de fora produtos que, na avaliação dos americanos, poderiam levar à indisponibilidade doméstica ou causar perturbações na economia se sujeitos a tarifas. Itens que não podem ser cultivados ou produzidos em quantidade suficiente nos Estados Unidos também serão poupados. Legal. Então, outros itens que serão isentos: café solúvel sem sabor, roupas usadas. Caralho, a ideia de que tem roupa usada indo do Brasil para os Estados Unidos é loucura. Determinados produtos de madeira, sucata e resíduos de ferro e aço, determinados couros de animal, ferro gusa e hidróxido de alumínio. Ferro gusa, o Brasil mete bomba também, cara. Produz pra caceta. O que dizem os setores e empresas afetados. E aí as empresas não queriam, a maioria não queria, mas acabou rolando de qualquer maneira. O que o Brasil pode fazer, mesmo antes do anúncio oficial, autoridades brasileiras já tinham como certa a implementação de tarifas. Nem precisava ser uma autoridade para falar isso, né? A gente tava falando dessa porra. Houve uma série de conversas com o governo Trump, mas nenhum acordo foi adiante. Autoridades brasileiras afirmaram que questões como o PIX e o etanol, pontos centrais da investigação americana, seriam inegociáveis, o que dificultou o avanço do acordo. Corretamente, né? Tipo, o PIX e o etanol de fato são inegociáveis, assim. Pois é. E são os dois pontos centrais, cara, mas eu também não acredito, eu não ficaria tão preocupado com essas tarifas no médio prazo já, entendeu?
Eu não acho que isso é algo que vai perdurar por 10 anos, né? Vai ser uma draga, quando vai ser embargo cubano type shit, assim. Bom não vai ser, né? Bom não vai ser, mas o impacto é moderado, né? Cara, pensa naquela primeira onda bomba, né, que foi. Aquela primeira onda era insana. Não, aquela primeira onda era uma porradaça nas exportações brasileiras, né? O que? Uns 25% das exportações brasileiras vão para os Estados Unidos. Só ia destruir tudo, né? Você só ia bombar, destruir tudo. Aí agora a gente já tá falando de 21%, de 25%. É um impacto ainda, né? Mas acho que mais tancável. Né? Pois é. Então, em comunicado na madrugada, o governo brasileiro afirmou que irá acionar a lei de reciprocidade e irá retomar o tema no mecanismo de solução de controvérsia da Organização Mundial do Comércio. E aí, agora começa a entrar as partes que é o que eu queria agregar, assim. Tem a ver com um episódio que a gente vai fazer no final de semana sobre o Marco Rubio querer destruir o Tribunal Penal Internacional e esses órgãos internacionais, tipo a ONU, assim, né? Cara, normalmente a Organização Mundial... Eu acho que a Organização Mundial do Comércio talvez seja uma das mais controladas pelos Estados Unidos, assim, na rédea curta. Porque, em geral, quando é uma coisa mais ideológica, a Organização Internacional, ela fica mais à esquerda, porque esse meio que é o establishment global. Então, se for um democrata, ele consegue forçar a barra pra caralho pra Organização Internacional fazer o que ele quer. Que bem ou mal é o que a organização também quer. Porque no fundo a porra só é democrata. Agora, a Organização Mundial do Comércio é uma coisa um pouco mais econômica, assim, menos ideológica. Então talvez os Estados Unidos só consigam forçar a barra e falar, não, cara, vai ser essa porra que eu tô mandando mesmo que se foda. Cara, não sei. Tu sabe que o Brasil manda pra caralho na OMC, né? Tem várias vezes já presidiu a OMC, porque os países do terceiro mundo só escolhem o Brasil como árbitro das coisas, assim. Porque dos merdas é o melhor. É, o melhor, pô. Mas é meio que o nosso papel, assim, na diplomacia internacional sempre foi ser o primeiro dentre os últimos. E o elo entre o último dos primeiros e os primeiros entre os últimos. Então a gente é sempre muito bem votado na OMC e tem bastante peso, cara. Quando vai, né, pro plenário lá das nações. Mas a grande questão é aquilo, né? Os Estados Unidos mandam mais. Eu não consigo enxergar o OMC como órgão de resolução disso, né? A deliberação interna dos Estados Unidos. Como é que isso pode ser vinculante para a administração Trump? Moçambique diz que você tem que derrubar as tarifas, elas são injustas. Então não pode falar. Thank you. Thank you for your opinion. It's garbage. Fuck off. Go back to Africa. Exato. Mas eu não sei se os Estados Unidos mandam tanto assim. O Brasil manda muito. O ponto para mim é que, cara, organismos internacionais em 2026 são uma porra, não funcionam mais. Pelo menos quando o assunto é Estados Unidos, Rússia, China, Irã. Os países que têm soberania, eles cagam pra essas coisas. Então... Pois é. Mas aí tem a parte política interessante, né? Que aliados de Tarcísio se dividem sobre a reação ao tarifaço. Maioria dos brasileiros culpa Flávio Bolsonaro pelo tarifaço. Chamado de tariflávio, Flávio Bolsonaro retuita Rubio e culpa Lula pelo tarifaço. E, por último, aliados de Flávio são orientados a culpar Lula pelo tarifaço na rede, que é a questão política. Que é isso. O que aconteceu é isso. O tarifaço rolou. Já era óbvio que ia rolar. O Eduardo Bolsonaro, de forma meio burra, acabou se colocando o campo político dele muito centralmente nessa questão que é meio que um ataque no Brasil. E aí tá acontecendo. E toda vez que isso volta às notícias, acaba sendo meio ruim pro Flávio, porque os brasileiros percebem como sendo um ataque à soberania brasileira. E aí fica o lado do Lula querendo falar: a culpa é sua, Flávio. Fica o lado do Flávio querendo falar: a culpa é sua, Lula. Mas na balança, os brasileiros acabam ficando mais no campo do Lula, culpando o Flávio. Mas eu não acho que isso era a given, sabe? Eu acho que isso é zero a given. Eu acho que é uma coisa estrutural. Porque o que eu tava pensando é o seguinte: imagina se ao invés do presidente ser o presidente Lula, fosse o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ao invés de ser uma tarifa feita pelo Donald J. Trump, fosse uma tarifa feita pelo Joseph R. Biden. E o motivo, ao invés de ser um motivo do populismo de direita, né, que é proteger empregos americanos, reequilibrar meio que as contas nacionais, não é exatamente contas nacionais, né, mas reequilibrar o comércio internacional americano, etc., fosse um motivo de esquerda, fosse tipo, o Brasil tá queimando muito as florestinhas dele. Cara, eu acho... E as tarifas fossem iguais, entendeu? Mas você muda esses fatores, você muda quem é o presidente do Brasil. Tu troca os polos. Exato. Muda quem é o presidente do Brasil. Ao invés de ser um presidente de esquerda, é um presidente de direita. Quem é o presidente dos Estados Unidos. Né? Então, ao invés do agressor ser um agressor de direita, é um agressor de esquerda. E muda o motivo. Que ao invés de ser um motivo de direita, vira um motivo de esquerda. Eu acho que o nego ia estar culpando o Bolsonaro, cara. Eu concordo com você. Culpando o Bolsonaro? Sim. De qualquer forma. Eu acho. Eu acho que a resposta ia ser perfeitamente invertida. Porque o argumento que o Flávio tá fazendo é, os Estados Unidos estão atacando o Brasil, mas a culpa, na verdade, não é dos americanos. A culpa é do Lula. E o que se fosse a situação que eu descrevi, o que ia estar acontecendo é,
a mídia e a esquerda e o caralho iam falar, tipo, os Estados Unidos está tarifando o Brasil, mas veja bem, a culpa é do Bolsonaro, que tá queimando a floresta amazônica, porque isso é um valor mais alto e é uma coisa absurda, e os mecanismos internacionais, e o cacete A4, e no caso não seria a OMC, seria a ONU, sei lá. A ONU fala que não pode queimar a florestinha e o Bolsonaro tá desrespeitando de qualquer maneira, olha que absurdo. Entendeu? Eu sinto que o argumento e a defesa que o Bolsonaro faria... provavelmente seria uma defesa parecida com o que o Lula tá fazendo. Que é de, cara, soberania nacional. Mas tu acha que ele ainda assim ia ter a percepção de que a culpa seria dele? Eu acho... Mas, tipo assim, mano, eu não acho pouco, não. É mesmo? Eu acho com certeza absoluta... Tu acha que é a nível catedral mesmo? Assim? Eu acho que é isso. Eu acho que é 100% nível catedral. E é isso, né? Essa era meio que uma das partes que eu queria falar nesse episódio, que eu tava pensando nisso. Eu acho que isso é uma excelente manifestação do que é a parada da catedral, né? Que comenta-se e tal, a parada que o Curtis Yarvin pensou, que mesmo você discordando das outras coisas que ele fala muito absurdo, isso pelo menos é uma ideia muito interessante pra você pensar. Que é, cara, a verdade verdadeira é que as mesmas ações feitas pelos lados diferentes do espectro político geram uma opinião diferente no público, que é 100% mediado meio que pela mídia, e isso acaba gerando essa assimetria entre direita e esquerda que torna a direita só mais fraca, entendeu? Mas tu acha que a gente encontraria proporções parecidas, cara? Eu concordo que talvez a mídia botasse no rabo do Bolsonaro. Isso é fato. Cara, talvez fosse até maior, sabia? Puta, cara. Cara, porque você... Mano, cara, eu e você temos amigos bolsonaristas que fazem o argumento de que o Flávio... E a gente sabe disso, a gente já viu os dados. Cara, a ideia de que o Bolsonaro tava desmatando pra caralho a Amazônia, isso é mentira, né? Não, sim. Mas, mano, no governo do Bolsonaro, caralho, você não conseguia assistir Globo News... Você não conseguia ler a Folha de São Paulo por uma semana sem nego falar da merda do desmatamento da Amazônia e o Bolsonaro sendo massacrado e a grande maioria do público brasileiro que não era, tipo, doutrinariamente meio bolsonarista, que tava disposto a consumir, tipo, mídia alternativa, sabe? Então, mídia alternativa, entenda, Brasil Paralelo, os vários influencers bolsonaristas e assim por diante. Cara, você iria inevitavelmente achar que aquela porra é verdade. Aí você ia achar que o Bolsonaro realmente é um vilão. E pior, não ia ser só a mídia brasileira. Ia ser a mídia estrangeira falando, ia ter o New York Times falando sobre como que o Bolsonaro tá atacando fogo na Amazônia, ia ter a BBC, que das europeias eu diria que é a mais prestigiosa instituição de mídia, e pior ainda, você ainda tem os órgãos internacionais descendo a pica no Bolsonaro. É porque eu acho que a proporção, cara, que tá aparecendo nessas pesquisas, ela supera, inclusive, a bipolarização, não, né? Enfim, inclusive a dicotomia Lula-Bolsonaro, cara. Então... Mas eu tô argumentando exatamente isso. A culpa disso é da catedral, cara. Cara, não sei. Porra, porque o Flávio fez um trabalho muito ruim no primeiro ciclo, assim. Cara, o Eduardo ter dado as declarações que... Mas, então... Foi assim, ele assumiu a culpa. Mas, Antum, se fosse o contrário, cara, eu acho que se você tivesse uma parada do, sei lá, do Boulos indo pra União Europeia pra falar, tipo, olha, pessoal, olha como ele tá queimando a floresta amazônica. Olha como os... Caraca, tá tudo em chamas, entendeu? Eu acho que o nego não ia ficar tipo, caralho, o Boulos tá tentando contra a soberania nacional. O Bolsonaro falaria isso, mas a mídia não ia estar comprando, cara. A mídia tá falando, caralho, o Boulos, ele tá defendendo a floresta amazônica, tá defendendo os índiozinhos, coitados dos índios, defendendo a nossa biodiversidade, cara. Porra, cara. Eu concordo com você que esse seria o tratamento da minha. Eu não sei se ia estar um 50-30? 51? 50% tá do lado do Lula e 30% tá do lado do Flávio. Porra, cara, isso é muito louco, assim. Muito louco. É porque eu acho que o Flávio fez um trabalho muito ruim de contenção de danos no início. Ou não, né? Nem no Flávio. O Eduardo só jogou o irmão dele debaixo do ônibus. Mas então, até que ponto eu acho que é muito fácil criticar o Eduardo Bolsonaro agora. Na época foi reconhecidamente uma coisa ousada, mas sei lá, cara, talvez seja... Não, eu não tô julgando ali no momento, no calor do momento. Foi uma manobra interessante. Não, foi interessante, mas algumas declarações claramente foram só uma merda, né? Ah, se o Brasil virar uma terra arrasada, eu vou me alegrar porque isso vai ser a vingança do meu pai, tá? Uma coisa parecida assim. Foi uma declaração bem estúpida. Entendeu? Esse tipo de coisa que eu acho que fez uma galera realmente falar, saiu o Bolsonaro, mandou mal, entendeu? Ou pior, né? O Eduardo batendo foto e falando, vai vir, hein? Tá vindo, hein? E de novo, cara, olha como isso foi só uma caixa de Pandora que você perdeu completamente o controle. Porque o Eduardo sai do Brasil, vai para os Estados Unidos, sem estar sendo processado. Não havia processo, tudo bem. Poderia ter uma iminência de processo, um cheiro de processo, do golpe, um boato, né? Isso poderia vir à tona. Beleza. Mas ele sai antes de ser processado. Monta uma facção com Paulo Figueiredo. Inclusive estava tomando puxão de orelha do Valdemar da Costa Neto essa semana. Paulo Figueiredo sabe de porra nenhuma de política.
Com o tempo, vindicou a nossa raposa velha. Aí junto se associa com o Paulo Figueiredo, que é um total outsider. E aí começa, ó, tá vindo, hein? A gente vai botar pra fuder, hein? É lei Magnitsky, é lei Magnitsky. A lei Magnitsky vem a primeira onda retardada de tarifas. Aí ele falou, caralho, a gente falou que o ia fazer... Magnitsky recebeu tarifa. Exato. Aí, caralho, aí falou, beleza, vamos comprar. Aí eu acho que esse foi o risco, esse foi o problema, entendeu, cara? Tinha que ter ficado mais no sapatinho aí, porque o governo Trump é muito, cara, é muito volátil. Aí teve um momento que esse foi da humilhação máxima, que o Eduardo só ficou copando e falando merda. Que foi quando caiu o Magnitsky que ficou tarifa. Teve um tempinho assim. E esse foi assim... Esse foi, cara, só destruição, assim, cara. O Trump quer matar o Flávio, assim. E aí o Eduardo continuou falando merda. Aí caiu a tarifa de novo. E agora, quando voltou, ele já ficou mais no sapatinho. Mas, cara, esse primeiro ciclo foi bizarro, cara. Assim, o cara que tá 30% e fala que realmente o Flávio não tem culpa, é aquele 30% que o Flávio pode matar alguém também, cara. O Flávio pode chegar, assim, horário eleitoral, eu matei um cara, pum! E aí ele vai falar, a culpa é do Flávio Bolsonaro, sim ou não? 30%, Não, é do Lula. Não, a culpa é do Lula e tal. Eu acho que esse 30% é isso, cara. Que em termos narrativos do todo, assim, cara. Porque o grupo dele reivindicou a porra, cara. Então, mas é isso. Pra mim, o fato... Você tem 30% que é Die Hard Flávio. Bota aí, talvez 30% que é Die Hard Lula. E o motivo pelo qual tem 20% que não é Die Hard ninguém e tá do lado do Lula, na minha opinião, por motivos catedráticos, entendeu? Tem o 20% neutro e tem um 20% a mais pro Lula, né? É isso. Você acha que esse 40% moveu... Eu acho que é um trabalho conjunto de... assim, eu concordo com você que a mídia teria feito Porque isso. eu penso muito nisso, cara, porque eu tava refletindo muito sobre a parada do Orbán, cara. Porque o Orbán... sei lá, se você vê qualquer coisa que ele fala do Orbán, primeiro, ele fala que ele era um ditador, um aspirante ditador, o que é retardado, Sim. porque ele acabou de perder a merda de uma eleição. E abdicou do poder, né? E abdicou do poder, beleza. Além disso, o Orbán era tido como um cara extremamente corrupto. E, mano, o Orbán é corrupto. Não tem nenhuma dúvida disso. Pode ver pelo shape dele. O shape dele, muito gordo. O amigo de infância dele Pois é, que ficou a pessoa mais bilionário. rica da Hungria era um amigo de infância dele que não fez, não fez nenhum tipo de qualificação. Não Ele era um estudou. empreiteiro, porra. Então, mas a parada é, ele nem era empreiteiro antes do Orbán estar no governo. Ele se tornou um empreiteiro só pra pegar as obras do Orbán, entendeu? Então, enfim, o Orbán obviamente era corrupto. Mas, caralho, os democratas nos Estados Unidos não são corruptos, mano. A gente não viu coisa sobre o Tim Walz, cara, em Minnesota? Nancy Pelosi, mano. Porra, Nancy Pelosi. Hillary Clinton. Hillary Clinton, mano. Quem mais? Quantos Todo de- mundo. Na Califórnia, cara. Chefe de cozinha do Barack Obama, cara, foi afogado num lago Isso no é meio da real, madrugada. isso é real. Isso não é corrupção moral? Mas até corrupção financeira mesmo, cara. Quanto dinheiro não tem de fraude no Minnesota, na Califórnia? É verdade. E sem dúvida nos outros estados, que a gente tá vendo meio que a pontinha do iceberg. E, cara, a mídia americana só não fala dessa porra de jeito nenhum. Essa porra é muito... Isso E aí é bizarro. tipo, caralho, o Orbán é corrupto? É. Mas por que eu associo o Orbán e a gestão dele na Hungria como sendo o ápice da corrupção? E a Califórnia, que é um lugar de merda comparado com o potencial que poderia ter, Ok. sabe? Califórnia era pra ser... Mano, era pra ser tipo utopia, brother. O Éden. Era pra ser Wakanda, sabe? Tipo, pick your utopia, Agatha, entendeu? Tipo, e não é um lugar cheio de mendigo, é um lugar que é tudo ridiculamente caro, é um lugar que perde população ao longo do tempo, igual o Rio de Janeiro, Que era pra ser o Éden. que era pra ser o pra ser Éden Wakanda. também. Pois é. E, cara, tem muitos indícios de fraude e corrupção, então, sei lá, você pega o gráfico de gasto do governo na Califórnia nos últimos 10 anos, tudo, tipo, triplicou. O governo da Califórnia gasta o triplo em tudo e os serviços de tudo pioraram, tipo... E Cheira aí, mal. tá ligado? E aí, pra mim, cara, eu não consigo dissociar isso meio que de coisas catedráticas. E eu acho que o erro do Flávio Bolsonaro, tipo... Desculpa, do Eduardo é... Cometer um erro, sim. Mas, cara, o Eduardo tá jogando no modo hard, cara. Porque... Tá, porque ele tá na direita. Mas tu não Sabe? acha também que a mídia no Brasil é menos de esquerda do que a mídia nos Estados Unidos? Então, eu acho que tem... Eu acho que sim, mas eu acho que é uma pergunta meio traiçoeira, né? Porque eu acho que a mídia no Brasil, ela é mais de esquerda de uma forma boba. Então, o nego tem cabelo rosa, sabe? Não, eu digo quem manda, meu. O jornalista tem mais... O Brasil... Eu nem sei se tem mais, tá? Porque tem pra caralho nos Estados Unidos também. O jornalista desse tipão... Porra, cabelo laranja, óculos de cabeça pra baixo. Tem mais, talvez. Não sei. Mas eu acho que quem manda, cara, é mais... Não é isento, mas é mais interesseiro pessoal, a nível pessoal mesmo. Porque, cara, o impeachment da Dilma não teria acontecido nos Estados Unidos, vai? Será? Proposta completamente louca, porque não tem nada, não tem nenhum paralelo, sabe? Mas, tipo, impeachment do Joe Biden.
É, Você cara. conseguiria enxergar. Eu acho que o tipo, impeachment da Dilma só aconteceu porque foi antes do Bolsonaro aparecer. Acho que se o Bolsonaro já existisse no impeachment da Dilma, ela não teria sido empichada. Porque eu acho que nego não teria... entregue ao Bolsonaro? É aquilo, né? Não foi nem entregue ao Bolsonaro, foi entregue ao Temer, sabe? Mas nego não teria tirado... Porra. Não teria entregue uma derrota tão grande pra esquerda, sabendo que tem um fascista, um nazista... A espreita? à espreita, entendeu? Por isso que eu acho que o impeachment do Joe Biden não aconteceria por causa do Trump. O impeachment do Barack Obama Barry não aconteceria Obongo. porque ele é tipo... Ele é o Mandela Não, ele é, 2. Ele é porra, o ele Martin santo, Luther King né? 2. Ele é o santo da religião secular americana, né? Entendeu? Agora, O último canonizado. Agora, o impeachment de um cara tipo Bill Clinton talvez tivesse acontecido, cara. Quando ele tava tomando aquele calor... É porque não a parada do aconteceu, Bill né? Clinton foi... Oi? Então... mas o impeachment no Brasil ele acontece porque... Não, aqui por causa é mais do centrão, fácil. e lá não existe centrão, Não, né? aqui é mais fácil, eu sei, mas. Sabe, no O Clinton tomou um Guarani. calor do caralho na É, eu época tô da Mônica ligado. Lewinsky. Também, né? Também, Porra. né? No vestido, pô. Pera lá, né? Charuto, Bill Clinton. Pelo amor de Deus, né? Eu me pergunto se ele. Sabe? Como ele. Qual foi o grip? Será que não foi durante a boca? Que nojo, cara. Que absurdo. Mas enfim. Cara, esse era meio que o pensamento que eu tinha mais. E eu acho que isso se reflete também no fato disso aqui. Aliados de Tarcísio dividem sobre reação tarifaço. E é aquilo. Eu li a matéria, não vou falar porque é pointless, a gente já falou de tudo isso antes. Mas na matéria fala sobre os grupos empresariais associados ao Tarcísio. Que, por um lado, o Tarcísio tá recebendo cobrões assim do Flávio, que é tipo, caralho, você tem que me defender. E por outro lado, tem grupos empresariais que o Tarcísio meio tipo, pô, cara, não dá pra defender ele. Porque você vai me fuder. Vou perder dinheiro se você defender o Flávio. Eu acho que se fosse o contrário, talvez não fosse tão forte. Eu sinto que o exemplo mais claro de a catedral, circunstâncias completamente diferentes, tá? Mas a catedral só, tipo, quebrando mentalmente um regime político internamente é a parada da África do Sul. Da África do Sul do Apartheid. Porque, tipo, a África do Sul do Apartheid acabou porque os africanos entregaram a parada. Eles falaram, desistimos, tchau. Mas a pressão que tinha era tão gigantesca de coisa externa. Cara, a África do Sul era banida das Copas do Mundo. Antes de 94, onde acabou o Apartheid. Tipo, se você fosse um sul-africano do Apartheid, você era tido como uma porra de um nazista no mundo inteiro. Você era tido como pessoa não grata, é o caralho. E você tinha que ser louco de defender essa porra. Completamente louco. Você era literalmente visto como um nazista, tá ligado? E se fosse o inverso, esse tipo de coisa meio que não aconteceria. Que eu já vi, de novo, né, filósofos políticos falando sobre a ideia de que, cara, a Orquestra Filarmônica de Nova York já tocou em Pyongyang, na capital da Coreia do Norte. A Orquestra Filarmônica de Nova York foi lá e fez uma apresentação pra, tipo, precisamos unir as nossas nações, que temos tantas divergências, etc. Coreia do Norte, que é um país que tem, cara, escravidão pra caralho. A família das pessoas são mortas dependendo do que o familiar faz. Teve um americano, cara, que foi morto recentemente lá porque ele meio que chegou no lugar e viu, tipo, um pôster maneiro do Kim Jong-un, tipo, sei lá, imitando o Joe Camel. Ele resolveu roubar o pôster e aí a polícia do hotel dele, uma parada assim. Aí a polícia da Coreia do Norte ficou tipo, bro... You crazy! You crazy! Sabe? E aí, You crazy esse. e aí meio que... O bichão foi torturaram torturado, e né? mataram ele. Morreu. Mas mesmo assim, qual é a Orquestra Filarmônica de Nova York? Foda-se, vai lá tocar. Agora, tu acha que alguma orquestra foi tocar na África do Sul? Pretória? Joanesburgo? Nos anos 90, com certeza. Entre os anos não. 50 e os anos 90, tá ligado? Entre os anos 60 e os anos 90 não foram, 60, entendeu? né? E é isso, eu não tô falando que a África do Sul do Apartheid, porra, caralho, é uma maravilha e tal. Não, você comparou com a Coreia do Norte, Mas caralho. comparando com a Coreia do Norte, entendeu? Não, você comparou com a Coreia do Norte. Exato, sabe? E é meio que isso, né, cara? Isso é que eu tava pensando sobre essa parada do tarifaço, que eu do ponto de vista puramente econômico, é obviamente ruim pro Brasil, isso é inquestionável. Só que seria ruim... E o tratamento político foi muito ruim também. Com certeza. Mas seria ruim também, cara, se fosse por motivo de desmatamento. Mas aí se você tivesse defendendo, tipo, não, a tarifa é um absurdo, soberania do Brasil, a gente não pode prejudicar a nossa economia por causa de interesses gringos em desmatamento, o nego ia olhar pra você e falar, tipo, cara, mas as florestinhas, cara, a culpa é do Bolsonaro. Cara. A gente tá tendo esse revés econômico por causa do Bolsonaro, porque se ele só fizesse aquilo que é belo e moral, que é proteger as nossas florestinhas, a gente não estaria sofrendo esse revés. Eu não sei também, porque nem sempre a catedral consegue emplacar o discurso. Foda. Eu acho que... Dessa aí emplacou, cara. Cara, é porque eu acho que basicamente
basicamente sempre Por- consegue emplacar. Porque assim, cara, por exemplo, o caso do Orbán. Beleza que a gente percebe o Orbán como um gordo corrupto. Yes. E de certa forma based também, mas é porque quem alimenta a gente de informação é, simultaneamente, PIC Catedral, que é o New York Times, e Twitter. Sim. Mas se você tá na Hungria, cara, o Orbán governou por 16 anos de uma forma bastante consolidada, cara. E agora ele tá sendo destruído, cara. Não, ele perdeu e... É porque, eu não sei se você tá ligado, mas estão só desmontando tudo que ele tinha feito de aparelhamento do Estado, tá sendo desmontado, cara. Eu tô ligado. Tanto que tem vários caras que eram, sei lá, chefes Não. de agências independentes, o caralho, estão tendo que resign porque eles vão ser destruídos. Mas eu digo que o nosso gordão corrupto húngaro, ele governou. Governou. E internamente, beleza, Budapeste, a percepção dele era uma merda. Mas, mano, na roça lá, o cara era Deus, pô. Mas é aquilo, né? Não faz um governo De só como nego da roça. né? É um caso bem claro mesmo das teorias do homem, mas... Não sei, entendeu? É como que tu chegou pra mim no extremo quase do determinismo, que tipo, não importa o que você faz. Cara, mas Não tem briga, não tem Mas a parada hustle. não é que não importa, tussle. não é que não importa o que você faz. Cara, mas tá jogando o jogo no modo Não, hard, tu mano. tá fudido. Mas tipo, chegar um ponto assim, cara, Qualquer bola que vier quadrada pra você, cara, tá tu fudido. tem que ace, né? Você tem que ser muito melhor, né? No geral. Mas é foda mesmo. Concordo com você, cara. Pois é, mas enfim, você tem mais coisa a dizer sobre isso? Não. Então, pessoal, entre no nosso site, tá? novosclassicos.com.br. Tem também o negócio do congresso. Pô, Tem o congresso do MBL também, a gente vai ter isso no começo do vídeo. Mas se vocês quiserem ver mais vídeos nossos, tem esse aqui. Tinha um pessoal que tava me pedindo, pô, pessoal, mas vídeo... E o vídeo de graça? O vídeo de graça tá aqui, pessoal. Tem vários vídeos de graça, cara. Pode entrar no site e assistir eles. Mas se você quiser o grosso dos vídeos, você vai ter que abrir essa carteira, entendeu? Então, se tu quiser o grosso, vai ter que pagar, entendeu, meu irmão? Exato. E aí tem show exclusivo, tem Q&A, e aí você precisa assinar um desses dois planinhos aqui. Esse último aí ficou bom, hein? Ficou um debate acalorado. Com um debate acalorado. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu.